Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando a nossa segunda aula de língua portuguesa desta segunda-feira, comigo, professora Sara. Essa aula é para alunos do terceiro ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Teresina. E nessa segunda aula a gente vai relembrar sobre variações, variedades linguísticas. E a habilidade que iremos adquirir nessa aula é de reconhecer a diversidade linguística, valorizando as diferenças culturais entre variedades regionais, sociais, de faixa etária, de gênero, dentre outras. E nós vamos começar chamando a sua atenção para falar do nosso projeto de fluência. Não esqueçam, hoje é o primeiro dia do projeto de fluência e no primeiro dia nós fazemos a leitura silenciosa. Então, depois de assistir às suas aulas, você pega o seu texto do projeto de fluência desta semana e faz a sua leitura individual e silenciosa para trabalhar, para treinar a sua desenvoltura ao ler. E vamos começar agora com aquele nosso momento prazeroso, que é o momento da leitura, onde a gente faz uma leitura de texto, qualquer texto diverso, apenas para nos deleitarmos sobre o texto, vermos, percebermos a beleza e a maravilha que é estar lendo. E hoje nós vamos falar sobre um menino que ele era cheio de vontades e vontades estranhas. Vamos ver aqui as vontades que ele tem através da leitura do texto. O título do texto é Vontades. Vontades. Hoje eu quero entrar para fora e quero sair para dentro. Quero uma curta demora e quero virar em frente. Hoje eu quero correr lento, lá e cá na mesma hora, isto e aquilo ao mesmo tempo. Eu quero subir para baixo e quero descer para cima. Eu quero encarar de lado, quero um quadrado sem quina e me secar na piscina. Eu quero gritar calado e ver modernas ruínas. Eu quero dormir no teto e acordar lá não sei onde. Quero me afastar para perto e me aproximar de longe. Hoje eu quero ser feliz e vou fazer isso ontem, porque amanhã eu já fiz. Esse texto é do autor Ricardo da Cunha Lima e ele tem um livro com vários textos assim, com vontades estranhas, coisas maluquices, como são ditas no texto aqui, certo? E vamos fazer hoje a leitura de um texto do gênero relato pessoal. E nesse texto nós vamos trabalhar sobre variedades linguísticas. Então vamos lá. O texto que eu vou trazer para vocês hoje é com com o título A Minha Última Viagem, do autor Gabriel Gomes. Acompanha comigo a leitura, fica atento e atenta às informações que são apresentadas aqui nesse texto e em seguida a gente vai fazer algumas perguntas de interação com o texto, de interpretação. Combinado? Então vamos começar. A minha última viagem. Em julho eu fui para a praia pela primeira vez. Eu não conhecia. Quando vi o mar, caracas, foi uma sensação muito boa. O mar é muito maneiro, é bonito e tem a cor azul claro. Fica mais legal ainda quando mistura com o branco da areia. Quer dizer, nem sei se é branco mesmo. Entrei no mar empolgado. Até fiz uns vídeos legais quando estava embaixo d'água. Eu estava com minha mãe, uma amiga dela e o Arthur, filho da amiga da minha mãe. Nós vimos muitas pessoas no céu brincando de voar em asas deltas. Puxa, queria ir na tirolesa, mas minha mãe não deixou. Disse que era perigoso. Ela é bem medrosa e careta. Conheci o maior parque aquático das Américas. É um lugar da hora. Ele fica no Ceará. É muito longe da cidade que moro.
Minhas férias foram iradas. Não vejo a hora de fazer uma viagem tão legal como essa. Vamos agora lembrar um pouquinho, né, sobre variedades linguísticas. Variedade linguística. O que é uma variação linguística? Você lembra o que é? Vamos relembrar aqui os conceitos? Uma variação linguística é chamar aquilo, né, que a gente consegue perceber de diferente na fala das pessoas, sendo que seja dentro do mesmo idioma. Por exemplo, eu vou voltar aqui o texto só para a gente dar uma olhadinha aqui. Quando o autor do texto fala, quando vi o mar, Caracas, esse Caracas representa uma variedade linguística, porque ele indica, ele é uma expressão utilizada para indicar uma surpresa, alguma coisa que a pessoa viu e admirou. Tem outras variedades linguísticas aqui no texto, mas essas a gente vai trabalhar nas questões mais à frente, tá bom? Então, vamos continuar falando aqui sobre variações linguísticas. Então, a variação linguística é aquilo que a gente chama com um modo que é diferente dentro da mesma língua, dentro do próprio sistema de linguagem, certo? Então, chamamos de variações linguísticas o modo como a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema, dentro do seu próprio idioma. No caso, nosso idioma é português. Então, a gente vai observar essas variedades dentro da língua portuguesa. As variações, elas são percebidas na fala das pessoas de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua regionalidade, com a sua faixa etária e também de acordo com outras coisas, como, por exemplo, a história. De acordo com que a história muda, de acordo com que o tempo passa, algumas palavras, elas também vão sendo modificadas com o decorrer do tempo. Então, há uma mudança, né? Uma adequação de palavras de acordo também com o tempo em que a gente está vivenciando, com o tempo que está decorrendo, certo? Vamos observar aqui as variações linguísticas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Nós vamos trabalhar as variações linguísticas situacionais, as variações linguísticas sociais e as variações linguísticas geográficas. Professora, mas eu não sei o que é uma variação, uma variedade linguística situacional, social ou geográfica. Pois calma, nós vamos ver aqui o conceito desses tipos de variedades. As variedades linguísticas situacionais, ela vai depender da formalidade da situação. Por exemplo, um aluno, ele vai falar do mesmo jeito com o coleguinha de sala de aula, do mesmo jeito que ele fala com a professora? Não. Com o coleguinha, ele tem mais intimidade, então ele vai fazer o quê? Utilizar uma linguagem diferenciada, apropriada ao convívio da situação dele com aquele colega. Já com a professora, quando ele for conversar com ela, ele não vai utilizar a mesma linguagem, o mesmo modo de falar na situação da conversa com a professora. E assim consecutivamente. Em cada situação, a criança, o adulto, o adolescente, as pessoas, elas vão se adequar no seu modo de falar, certo? Então, o jeito que o aluno fala com o colega é do mesmo jeito que ele fala com a mãe? Não é. Vai diferenciar de acordo com a situação, com a necessidade de mudança em relação à formalidade, certo? E as sociais? O ambiente também em que se desenvolve o diálogo, ele vai modificar a sua forma de falar. Depende da idade e depende também da classe social. As pessoas, elas vão falar de maneira diferente com as pessoas em que elas convivem. E se ela não tiver tanta intimidade com uma outra pessoa?
ela vai utilizar uma variedade linguística também diferente para tratar com aquela outra pessoa com quem ela não tem intimidade. Ela vai usar a linguagem formal com quem ela não tem tanta intimidade e ela pode estar utilizando a linguagem informal com quem ela já tem bastante intimidade. E as diferenças, né, as variedades linguísticas geográficas, vai modificar de acordo com a regionalidade, com o local, com o lugar em que o diálogo se desenvolve. Professora, e como é que eu vou saber o que é cada uma delas? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu trouxe para vocês esse exemplo aqui. Vamos fazer a leitura do que esse feirante está dizendo. Olha a tangerina. Olha aqui esse outro. Olha a bergamota. E olha aqui esse outro. Olha a mexerica. Vocês observaram alguma coisa nessas três imagens? São feirantes e eles estão vendendo alguma coisa. A fruta que eles estão vendendo é a mesma ou é uma fruta diferente? É a mesma fruta, mas vocês observaram que cada um deu uma denominação diferente para ela? Um chamou de tangerina, o outro chamou de bergamota e o outro de mexerica. Por que isso aconteceu? Por conta da variedade linguística geográfica. Em cada lugar, a fruta é conhecida com esses nomes, né? Aí pode-se perceber que são 3 lugares, cidades ou estados diferentes, em que a fruta ela vai receber nomes de acordo com a região. Então, é uma situação de variedade linguística geográfica. Temos aqui, por exemplo, essas frases, olha só. Faça atividade, senão o bicho vai pegar. Representa uma situação, né, de variedade linguística também. O bicho vai pegar significa que alguma coisa não vai ocorrer como planejado. Vai dar errado para quem não fizer a atividade, tá bom? Então, faça a atividade, senão o bicho vai pegar. Essa expressão que está destacada representa uma variedade linguística, tá bom? Indica que a pessoa vai ter complicações caso ela não realize a atividade. Olha aqui outro exemplo. Eu tô ligado na situação. Tô ligado vai significar o quê? Que está atento à situação. Uma variedade linguística que está sendo expressada aí nessa frase, né? Nesse trecho em destaque, tô ligado. Os cabras vazaram cedo hoje. Os cabras vazaram cedo significa o quê? As pessoas, os homens, eles vazaram, foram embora cedo hoje. Essas situações aqui, em que essa variedade linguística elas foram utilizadas, né? Elas vão depender, primeiro, da situação comunicativa ou também, né, da idade e também da idade, da situação também social. Depende de onde o diálogo ocorre também, certo? Bom, então dito isto, explicado como é que funciona, né, o que é uma variedade linguística, nós vamos agora partir para a nossa interatividade com o texto. Vamos aqui para a primeira questão. Na primeira questão eu tenho: as gírias também são componentes das variantes linguísticas. Elas fazem parte das variações sociais. Analise as frases abaixo e identifique aquela na qual a palavra sublinhada representa uma variação linguística. Vamos observar aqui as frases. Lembrando, essas frases que vão ser apresentadas aqui, elas fazem parte do textinho que a gente leu lá no início da aula.
o texto em que a gente está estudando, que é As Minhas Últimas Férias. E o texto que a gente apresentou é um relato pessoal. O autor, ele relata como foi a sua última viagem de férias. Vamos lá? No mês de julho, eu fui para a praia pela primeira vez. Qual é a palavra que está destacada, sublinhada? A palavra primeira. Ok, daqui a pouco a gente analisa se ela faz parte ou não de uma variedade linguística. Letra B. É muito longe da cidade que moro. Palavra sublinhada, longe. Muito bem. Letra C. Quer dizer, nem sei se é branco mesmo. Palavra sublinhada, branco. E letra D. O mar é muito maneiro. É bonito e tem a cor azul claro. A palavra sublinhada é qual? Maneiro. Então vamos lá. Temos aí como palavras sublinhadas primeira, longe, branco e maneiro. Qual é a palavra dentre essas quatro que pode representar uma variedade linguística, ou seja, que é utilizada dependendo da idade, da situação comunicativa ou da regionalidade? Qual é? É primeira? É longe, branco ou maneiro? A palavra maneiro. O que significa que é maneiro? A palavra maneiro é uma expressão utilizada positivamente, indica que é bonito, que é legal, que é divertido, que é interessante. Então, a palavra maneiro, ela está representando aí uma variedade linguística, certo? E onde é que eu encontro essa palavra sublinhada? Na letra D. Então, a frase que apresenta uma palavra sublinhada, que apresenta a palavra sublinhada que representa uma variação linguística é a letra D. O mar é muito maneiro, é bonito e tem a cor azul claro. Vamos agora à segunda questão. Releia o trecho abaixo. Minhas férias foram iradas. Não vejo a hora de fazer uma viagem tão legal como essa. Observe a palavra em destaque. Qual é a palavra? Iradas. Essa variação linguística é utilizada geralmente por crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Quem é o público que mais utiliza essa linguagem? Professor, é só o público que utiliza, só pode ser o que vai ser definido aí? Não. Qualquer público, criança, adolescente, adulto, idoso, pode utilizar, mas tem um público que utiliza com mais frequência. Qual é esse público? Vocês acham que é criança que utiliza, que é adolescente, que é adulto, que são os adultos ou que são os idosos? Quem mais utiliza a expressão iradas é os adolescentes, são os adolescentes. Por que, professora, que são os adolescentes? A palavra irada, ela representa uma gíria e geralmente as gírias são utilizadas pelo público adolescente. Então, a palavra que está destacada aí nesse trecho, que é a palavra irada, representa uma variação linguística utilizada geralmente por adolescentes. Isso não significa que outros públicos não possam utilizar. Eles podem sim, mas os adolescentes é que usam com mais frequência. Muito bem. Então, vamos continuar. Terceira questão. Qual das frases abaixo pode substituir o trecho do texto que se encontra no quadro? Que se encontra nesse quadro aqui abaixo. Olha só,
O mar é muito maneiro. O mar é muito legal? O mar é muito leve? O mar é muito diferente? Ou o mar é muito ligeiro? Qual dessas frases poderia substituir a que está nesse quadro aí? O mar é muito maneiro. Lembram que quando eu falei sobre essa frase aqui, eu disse que maneiro significa uma coisa que é divertida, que é legal, que é interessante. Tem alguma dessas alternativas aí que apresente algum significado parecido com esses que eu citei? Tem. O mar é muito legal. E qual é a alternativa que eu devo marcar? A letra A. Então, o mar é muito maneiro poderia ser substituído por o mar é muito legal. Essa frase poderia ser substituída pela outra que está aqui marcada, certo? Porque apresenta o mesmo sentido. Então, vamos continuar, vamos prosseguir para a quarta questão. Leia o trecho abaixo e identifique as palavras ou expressões que representem variação linguística. Quando vi o mar, Caracas, eu estava com minha mãe, uma amiga dela, e o Arthur, filho da amiga da minha mãe. Puxa, queria ir na tirolesa, mas minha mãe não deixou. Disse que era perigoso. Ela é bem medrosa e careta. Agora vamos lá, vamos analisar esse primeiro quadrinho aqui, essa primeira frase. Leiam junto comigo. Quando vi o mar, Caracas. Qual expressão, né? Qual palavra vai indicar uma variação linguística aí? A palavra Caracas. O que é que significa Caracas mesmo aqui nesse contexto? Significa surpresa. A pessoa demonstrou na palavra, através da palavra, né, que se surpreendeu. Quando eu vi o mar, nossa, né? Caracas, ele ficou surpreso. Aqui na segunda frase, eu estava com minha mãe, uma amiga dela e o Arthur, filho da amiga da minha mãe. Tem alguma palavra que representa variedade linguística aqui? Temos qual? Aí onde eu leio, eu estava com a minha mãe. Tem alguma palavra que representa só nesse primeiro momento? Tem? A palavra tava. Professora, tava. Tava significa o quê? Estava. Então, esse tava, ele é utilizado na hora de falar. É uma variedade linguística e é uma redução da palavra estava. Eu estava com minha mãe ou eu estava com minha mãe, certo? Perdão, crianças. Eu estava com minha mãe, uma amiga dela e o Arthur, filho da amiga da minha mãe. E aí, temos mais alguma palavra que representa variedade linguística? Não, não temos. Então, vamos lá, seguir aqui para o terceiro e último quadrinho aqui dessa questão. Puxa, queria ir na tirolesa, mas minha mãe não deixou. Disse que era perigoso. Ela é bem medrosa e careta. Temos palavra ou palavras aqui que representem uma variedade linguística? Sim. Quais? Logo no início da frase eu tenho puxa. Puxa é uma representação de variedade linguística. Nessa situação, ele foi utilizado com reprovação, com uma situação de desânimo. Puxa, eu queria ter ido, mas não fui.
Então, está representando uma situação de desânimo por parte do autor do texto. Tem mais alguma outra? Temos a palavra muito bem, careta. E o que é que significa ser careta? É que não é tão atual, não é tão jovem, tem um pensamento meio fechado para algumas coisas. Então, temos aí a palavra puxa e temos a palavra careta, que representam variedades linguísticas que nós utilizamos na fala, dependendo de com quem a gente fala e também do local onde a gente fala, da regionalidade e da situação em que ocorre o diálogo, certo? Agora nós vamos fazer a releitura dessas palavras que foram selecionadas na questão anterior e vamos ligá-las aos seus respectivos significados. As palavras que nós selecionamos foram Caracas, tava, puxa e careta. Do outro lado, eu vou colocar aqui agora os significados. Você já vai analisando o que é que significa cada uma dessas palavras para a gente, em seguida, ligar cada uma delas ao seu significado. Expressa descontentamento, pessoa não favorável à novidade. Forma encurtada da palavra estava. Expressão de admiração. E aí, já sabe direitinho qual é a resposta de cada uma? Vamos lá, Caracas. Quando o autor falou Caracas, ele indicou que estava admirando. Então, Caracas vai representar uma situação, né? Uma expressão, aliás, de admiração. Temos aí a palavra tava. Tava é uma palavra que foi tirada, né? Foi deduzida de outra. De qual palavra? Estava. Então, a palavra tava é uma forma, né, encurtada da palavra estava. Temos aqui outra resposta. Tava, forma encurtada da palavra estava. E puxa. Quando o autor falou puxa, ele estava demonstrando o quê? Descontentamento. Então, a palavra puxa expressa um descontentamento. E careta é aquela pessoa que não é favorável à novidade. Pronto. Então, crianças, vamos relembrar. Na aula de hoje, nós relembramos, né, sobre variedades linguísticas. Também trabalhamos sobre relato pessoal e fizemos aqui atividades de leitura e de interpretação de texto. Espero que você tenha gostado das nossas aulas de hoje, espero que tenha aprendido, participado e aguardamos você aqui na nossa próxima aula. Um grande beijo e até breve!